E é isso que acontece quando você termina sua jornada para derrotar o Rei Demônio. A gente vai iniciar o resumo completo de Frieren, Air Fryer, o melhor anime do ano de 2024. Então, antes de começar o conteúdo, eu sou o Sonarken do canal Sonarken Animes e não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso ou você não vai ver a chuva de meteoros comigo. Essa série maravilhosa começa com a nossa heroína Frieren. Eles estão voltando para a capital real após 10 anos de batalha contra o Rei Demônio. Enquanto eles vão em direção à capital na carruagem, a gente reconhece os personagens Reiter, o clérigo bêbado, Aizen, o guerreiro anão e o grande herói conhecido como Himmel. Finalmente então, após muito tempo longe da capital, nossos personagens finalmente retornam. Enquanto estão voltando para a capital, o herói Himmel comenta sobre o fato de Frieren ser uma elfa e provavelmente ela vai viver muito mais tempo que eles. Cortando a cena para o Palácio Real, o rei está presenteando os nossos heróis, porque finalmente após 10 anos de batalha dura, eles conseguiram derrotar o Rei Demônio, o que vai ocasionar a todos daquele mundo uma era de completa paz. E como aquilo não é nem um pouco interessante, a gente vai direto para a festança que tem durante a noite. Todos os nossos heróis estão comemorando e o clérigo, que é um clérigo estragado, está enchendo o cu de cachaça. E o herói Himmel comenta com Frieren, dizendo que o rei mandou construir estátuas em homenagem a eles no centro da cidade. Finalmente então a cena corta mais uma vez para todos os nossos heróis vendo uma chuva de meteoros que ocorre a cada 50 anos. E Frieren promete para todos eles que ela levará eles para ver a chuva de meteoros daqui a 50 anos em um lugar muito melhor que aquele. Eu acho que ela ignora o fato de os nossos outros aliados serem simplesmente humanos comuns ou um anão. É, sim, a gente tem que falar que é importante ser anão. Será que o tamanho dele influencia no seu tempo de vida? É uma pergunta que eu adoraria ter a resposta. Por fim, a cena corta já para o dia seguinte e Frieren se despede de todos os seus amigos, dizendo que ela vai estudar magia em outro local por 100 anos, mas que visitará às vezes. E mais uma vez a gente percebe que ela não tem noção menor de quanto tempo vive um ser humano. E enquanto se despedem, eles se lembram de vários momentos que eles tiveram juntos nesses 10 anos. E esses momentos são o padre alcoólatra com ressaca toda semana e Frieren que simplesmente não viu que o baú era uma armadilha e quase foi engolida por um mímico. Enquanto nossos personagens vê Frieren se distanciando, simplesmente Reiter comenta que o tempo para um elfo é completamente diferente e não dá para entender os sentimentos deles, já que para eles 50 anos passados pode ser equivalente a apenas um único dia. Para você que não entendeu, ela sofre do mesmo mal que o Peter do Ernerd. Vários e vários dias foram se passando desde que Frieren foi embora e ela não perdeu o costume de ainda ser devorada por mímicos, mas a gente nota que essa personagem continua adquirindo poderes mágicos e evoluindo cada vez mais. Por fim, passado-se muito tempo, Frieren vai até uma loja mágica e tenta comprar um chifre de dragão negro, mas infelizmente o carinha de lá diz que já não encontra aquele chifre há mais de 50 anos. Então ela se recorda que derrotou um dragão negro no período que ela lutava ao lado de Himmel, e como já tá perto da Era dos Meteoros, ela simplesmente decide até o nosso herói para fazer uma visitinha. Na realidade ela só quer o item, o bicho interesseira. Cortando a cena para a capital real, finalmente Frieren chegou e nota que aquela cidade mudou um pouquinho. Foco no novo vilão do mundo dos animes, o garotinho que pegou o ganso que estava fugindo e levou para sua mãe cozinhar, F patinho feio. Enquanto a nossa Frieren fica pensando na vida, simplesmente ela é abordada por Himmel. Ela olha para trás e vê um velhinho completamente acabado e diz: "Nossa, como você tá acabado, Himmel." O Himmel diz: "Mas eu continuo bonitão ainda, hein?" O meu Himmel parece o Lula, então se inscreve nesse canal, vou taxar você. Finalmente, Frieren pega o chifre demoníaco e pergunta para Himmel por que ele guardou aquele negócio por tanto tempo. E ele diz que aquilo era um material importante que a sua preciosa companheira deixou com ele. E Frieren, ao sair de casa, diz que aquele item não era tão especial assim. Olha que pau no... Finalmente, após se arrumar, Himmel finalmente vai para fora de casa, mesmo ele sendo careca e não precisando se arrumar muito. Palavras da Frieren. E após dar uma observadinha nas estátuas que ergueram em homenagem a eles, finalmente eles vão atrás do local para ver os meteoros. E ela encontra seus antigos companheiros, Reiter, que se tornou o bispo da igreja sagrada, e o nosso anãozinho mascote Aizen, que não mudou absolutamente nada, e por incrível que pareça está usando a mesma roupa. Frieren avisa para eles que o local que eles vão ver os meteoros leva aproximadamente uma semana de caminhada. E enquanto eles passam por diversos locais, Himmel diz em seus pensamentos: "Já faz muito tempo que eu saí a última vez, é como se tudo fosse novo para mim."
faz o L. Por fim, então, a gente nota que todos os personagens estão levando aquilo como se fosse uma última aventura, até que finalmente eles se deparam com uma gigantesca criatura, que o nosso personagem anãozinho Aizen avança em altíssima velocidade em direção a ele e desfere um poderosíssimo ataque com seu cacetete. Frieren, então, como está extremamente roubada, conjura uma simples magia que derrota aquele cachorro completamente. Finalmente, chegando no local, Himmel agradece Frieren, dizendo que graças a ela, ele teve uma última aventura divertida. A gente olha pra cima então, e depois de 50 anos, aquele mesmo grupo que derrotou o Rei dos Demônios finalmente está reunido mais uma vez. A cena corta e infelizmente o grande herói Himmel está morto. Enquanto todos fazem as homenagens, a gente percebe que ele está com a sua espada que ele carregou por mais de 10 anos. A mesma espada que ajudou ele a derrotar o Lorde dos Demônios. E Frieren, bom, ela está com aquela mesma expressão completamente estática. E assim que o sino da igreja toca, ela finalmente percebe o que aconteceu. Cortando a cena pro enterro, Frieren está chorando bastante, enquanto seus companheiros tentam consolá-la. Ela diz: "Eu viajei com esse homem por mais de 10 anos. E não sei nada sobre ele. Eu sabia que a vida de um humano era extremamente curta, mas por que eu não fiz nada quanto a isto?" A cena corta mais uma vez pro padre alcoólatra Reiter. Ele está se despedindo de Frieren, dizendo que possivelmente é o último encontro deles também, já que finalmente, após anos e anos de bebedeira, o seu corpo finalmente decidiu cobrar a conta. Frieren olha pra ele e diz que ele é um padre completamente degenerado. "Quando vocês visitarem a cidade sagrada, não deixem de levar uma bebidinha no meu túmulo." Por fim, então, ele se despede e Frieren fica sós com Aizen. Ela pergunta se ele gostaria de acompanhar ela na sua jornada em busca de magias. E Aizen diz: "Eu peço desculpas, Frieren, mas eu estou velho demais para segurar um machado. E acredite se quiser, mas quando você está mais velho, os dias passam extremamente lentos." Por fim, nossos personagens se despedem mais uma vez. E finalmente se passaram 20 anos desde a morte do grande herói Himmel. E a nossa personagem Frieren se encontra perdida na floresta dentro da cidade sagrada de Strahl. Ela então é abordada por uma garotinha muito bonitinha chamada Ferne. E finalmente a gente sabe exatamente o que ela foi fazer na cidade sagrada, que foi entregar a bebida que ela prometeu ao túmulo de Reiter. E assim que chega lá, o velho degenerado ainda está vivo, só que dessa vez ele simplesmente parou de beber. E Frieren alerta ele que a deusa jamais vai perdoá-lo por uma vida repleta de erros. Reiter então faz um pedido para Frieren, que é levar Ferne, a sua aprendiz, junto com ela nas suas pesquisas, até porque provavelmente ele vai acabar morrendo em um momento ou outro, e como Ferne tem aptidão com magia, isso seria de muita utilidade para os dois. Frieren acaba se recusando, dizendo que aprendizes de magos acabam morrendo com muita frequência, então ela só se recusa gentilmente. O nosso padre degenerado leva Frieren para o seu porão e entrega para ela um livro que ele escavou da cópia do sábio Ewig e que tem segredos relacionados à imortalidade. Ela pergunta para ele se ele está com medo de morrer e ele diz: "Eu não tinha, mas agora eu tenho. Eu quero um pouco mais de tempo." Por fim, a gente sabe que esse padre quer voltar a beber e não acha motivo. Olha só que cachaceiro. Frieren diz que aceita fazer decodificação, mas vai levar entre 5 a 6 anos para realizar isso. Por fim, então, Frieren, enquanto faz a decodificação, vai treinar Ferne. E demora um pouquinho para encontrar a garotinha que está perdida no meio de uma floresta. Assim que ela encontra Ferne diz que é normal, que as pessoas têm dificuldade de encontrá-la até porque a sua mana é muito difícil de ser detectada, e que o padre degenerado prometeu para ela que ela conseguiria se virar sozinha a partir do momento que ela acertasse um ataque mágico em uma rocha que está a quilômetros de distância daquele local. Antes que Frieren consiga dizer alguma coisa, a personagem simplesmente manda um rajadão mágico na pedra, mas infelizmente Ferne não consegue atingir o seu alvo, porque a sua magia simplesmente se dissipa antes de chegar àquela distância. O anãozinha roubada. Frieren então se aproxima de Ferne e pergunta: "Você gosta de magia?" Ferne diz: "Um meio termo." Exatamente a mesma resposta que Frieren daria. Finalmente então Frieren começa o treinamento de Ferne e diz que para magia de longa distância ela precisa de 3 elementos, que o primeiro seria mana, o segundo poder para projetá-la e o controle, 2 coisas que Ferne não possui. E durante o tempo que ela ficará decifrando o livro do padre degenerado, simplesmente ela vai ensinar essa criança a controlar esses 3 elementos. O tempo vai avançando mais uma vez e finalmente a gente tem a conclusão do treinamento de Ferne, com Frieren dizendo
pro padre que ela avançou 10 anos em apenas 4 anos de treinamento, mas ela alerta ele dizendo que isto não é nem um pouco bom, que essa garota é dedicada demais. E é importante contar pra vocês que enquanto ela estava treinando Fern, simplesmente ela ficou enterrada algumas vezes em algumas posições meio estranhas. Eu acho que Frieren tem uns fetiches meio estranhos. Frieren então revela pra Reiter que dentro daquele livro que ela está decifrando possivelmente tem o segredo da... E como esse anime gosta de fazer a gente sofrer, antes que ela revele essa informação, Reiter cai no chão completamente durinho, começa a chover extremamente forte e a cena corta pra Frieren cuidando de Reiter dentro do quarto. Ele diz pra Frieren não olhar pra ele com aquela cara porque foi um milagre ele conseguir se mover normalmente durante tanto tempo, já que ele está muito doente, e Frieren promete que vai decodificar aquele livro o mais rápido possível. Já cortando a cena, Fern mais uma vez está tentando destruir aquela rocha miserável, e Frieren diz pra ela que Reiter ficou mais doente do que o normal, e ela precisa ficar ao lado dele, e que aquela rocha pode esperar um pouquinho. Fern então diz pra Frieren que ela não tem muito tempo, porque com o tempo que ela vai levar para destruir aquela rocha, simplesmente o padre degenerado vai acabar morrendo. E voltando para suas memórias, ela revela para Frieren que o padre foi quem salvou ela, que acabou impedindo ela de se jogar do precipício e entrar em um Isekai novo quando ela perdeu seus pais. Então, para resumir, Frieren deixa ela fazer exatamente o que ela está fazendo, já que ela está memorizando os ideais do padre degenerado. E nossa personagem volta aos estudos para decifrar o conteúdo daquele livro que possivelmente transforma as pessoas em seres imortais. E após muito tempo de estudo, Frieren chega à conclusão: naquele livro não possui nada relacionado àquilo, e vai até o padre degenerado para dar a péssima notícia para ele. Reiter diz que já imaginava que as pesquisas dariam naquilo, até porque o dono daquele livro provavelmente estaria vivo e não morto se aquilo tivesse funcionado. Por fim, ele pergunta como está indo o treinamento de Fern, e Frieren diz que o treinamento dela já está no nível adulto. Ele dá um breve sorrisinho e diz: então parece que ela não vai mais te atrasar. E Frieren se lembra exatamente o que ela disse pro padre, que não levaria aquela garota porque possivelmente ela acabaria morta ou atrasando ela na busca por conhecimento. Padre cachaceiro é louco de esperto. O padre alcoólatra pede pra Frieren levar a Fern ainda hoje embora, já que possivelmente ele não durará muito tempo. E Frieren diz: você tá tentando se fazer de durão novamente, não está? Ela não pode perder mais alguém desse jeito, você precisa se despedir dela adequadamente. E mais uma vez a gente vê essa personagem chorando. Frieren então deixa os dois a sós e finalmente o padre Reiter se despede de Fern. Ela procura o local onde Fern treinava e vê que ela conseguiu destruir aquela rocha que tanto tempo ela treinou para fazer aquilo. Já cortando a cena, ambas as personagens estão diante do túmulo do padre, derramando um pouquinho de saquê. Fern pergunta para Frieren por que ela levará ela junto e ela responde: porque aquele padre degenerado passou a perna em mim. A cena corta e 26 anos se passaram desde a morte do grande herói Himmel, e eles estão em Turque, nas terras centrais, ajudando um fazendeiro local a colher as suas abóboras. Olha só como eles são gente boa. Por fim, o fazendeiro entrega para Frieren uma magia extremamente especial, que ela serve simplesmente para aquecer chá, como se não existisse fogão naquele mundo. E a gente descobre que o passatempo de Frieren é coletar magias, independente de quais elas sejam. E no seu arsenal extremamente poderoso de magias, ela recentemente adquiriu uma magia que tira a ferrugem de bronze e uma magia que faz uvas doces se tornarem azedas. Maravilhoso, por sinal. Já cortando a cena dali, ela está em mais uma busca de magia e encontra uma personagem um tanto quanto interessante. E ela apresenta uma estátua do antigo herói Himmel, dizendo que há muito tempo atrás o vilarejo foi atacado e o grande herói Himmel acabou protegendo eles, o que fez, é claro, eles criarem aquela estátua em homenagem ao antigo herói. E por fim, Frieren finalmente utiliza a sua magia extremamente útil de tirar ferrugem de bronze e limpa completamente a estátua do grande herói. As personagens decidem plantar umas florzinhas naquele local e Frieren se lembra da flor da terra natal que o grande herói morava e decide utilizar os seus poderes para criar aquela flor, mas infelizmente não consegue, já que ela jamais viu uma flor como aquela antes. Por fim, a senhorinha que passou a missão de reconstrução da estátua diz que tem alguns catálogos sobre aquela flor em específico, até que finalmente ela identifica aquela flor, mas mesmo assim não consegue criá-la. Ela olha pro lado e vê que Fern está roubando alguma coisa. Ela se aproxima e diz que não vai chamar a polícia dessa vez, e Fern mostra que está escondendo 2 esquilinhos, no caso ratos de sementes, que são uma verdadeira praga naquele mundo. Ela diz para Frieren que não iria pegar os ratinhos, que apenas queria soltar eles na floresta mais uma vez
fez para possivelmente ser comido por uma cobra, mas na realidade eu acho que ela queria se tornar uma verdadeira treinadora Pokémon e aquele seria o seu primeiro Rattata de estimação. Desde então se passaram 6 meses que Frieren está buscando aquela flor da lua azul e infelizmente não consegue encontrar em local nenhum, até que finalmente Fern volta para reclamar com aquela anciã que deu o trabalho de limpar a estátua e a anciã comenta que provavelmente ela lida com as coisas do jeito dela. Por fim, entrega um saquinho de sementes de uma flor muito parecida com aquela, se não a mesma. Frieren diz que entende o ponto de vista de Fern, mas ela precisa continuar na sua busca, e Fern continua se questionando, já que com o poder que Frieren tem, ela poderia ajudar muitas e muitas pessoas, mas gasta seu tempo fazendo coisas completamente inúteis. Por fim, o maldito ratinho das sementes acaba roubando as sementes de flor de lua azul e vai embora correndo de lá como um belo de um carioca. Frieren então utiliza sua magia de rastreamento /190 e começa a procurar o ratinho. E enquanto elas estão perseguindo o ratinho carioca, simplesmente a Fern pergunta a Frieren por que você insiste tanto em coletar magias. E Frieren responde pra gente dizendo que ela era muito apática antes, como se ela não fosse agora. E ela gostava que uma pessoa específica, um idiota específico, elogiava ela sempre que ela utilizava magias novas. Em uma das suas demonstrações, ela faz um local completamente abandonado de adoração da deusa e cria um gigantesco jardim de flores. Foco no padre degenerado zoando o anão. Finalmente então elas encontram o local que o ratinho escondeu a semente e descobre que lá existe um verdadeiro jardim daquela flor. E se lembra das palavras de Himmel nos tempos de aventura dele, com ele prometendo que um dia levaria ela para ver aquelas lindas flores. E se você quiser ver um lindo jardim de flores, não se esqueça de se inscrever nesse canal maravilhoso. Com certeza eu vou mandar um buquezinho pra sua casa. Tô falando sério mesmo, pra todo mundo se inscrever, todo mundo vai ganhar uma flor. Fern então vê também aquelas lindas flores e diz que mesmo assim não consegue entender por que Frieren se dedica tanto à magia. E Frieren diz que ela sabe no fundo, já que ela também escolheu aquele caminho pra seguir. E ela ouvindo aquelas palavras se lembra mais uma vez do padre degenerado. A cena corta mais uma vez pra estátua de Himmel e Frieren utiliza sua magia pra fazer crescer inúmeras flores naquele local. E é claro que ela aproveita aquela oportunidade para fazer uma bela coroa de flores na estátua do Himmel. E se passaram 27 anos desde a morte do grande herói Himmel e nossa personagem Frieren vai comprar um presentinho de aniversário para Fern e acaba demorando um pouquinho de tempo. Enquanto isto, Fern persegue ela por toda a cidade. Por fim, ela entrega o presente de aniversário de Fern e Fern diz que é extremamente importante saber que ela se preocupou em saber um pouco da vida dela, já que Frieren é um pouquinho apática, digamos assim. Por final das contas, Fern revela que está com 16 anos de idade e Frieren nota que Fern ficou maior que ela, não só na altura, mas nos peitos também, e se pergunta como isso pode se a gente come as mesmas coisas. E uma coisa importante que Frieren revela pra gente que ela está fazendo no seu trajeto de coletar magias, o mesmo trajeto que ela fez com seus companheiros na sua época de aventuras. A cena corta já em outra cidade, Frieren está testando as magias defensivas de Fern. Ela utiliza um ataque extremamente poderoso que Fern desvia com muita facilidade. E mais uma vez, ela lança um ataque, só que dessa vez focando no ponto fraco da defesa de Fern e ela é completamente destruída. E ela avisa Fern que se fosse uma luta séria, com certeza ela já estaria morta. Por fim, então, ela envia vários ataques mágicos na nossa personagem e finaliza finalmente esse treinamento com ela caída no chão. Já cortando a cena, nossas personagens estão indo atrás de mais uma magia e elas conversam sobre magia defensiva. E Frieren diz pra ela que a melhor coisa que ela pode fazer é simplesmente focar seu poder defensivo em locais que ela seria atacada, não gastando mana desnecessariamente. Por fim, finalmente chegando até o vilarejo onde está selada a criatura qual, uma criatura que ela derrotou nos seus períodos de aventureira. Ela encontra um morador do vilarejo que a reconhece no mesmo exato momento e se prontifica a levar Frieren até onde a criatura está selada. Enquanto eles vão caminhando, ele diz que o antigo herói Himmel vinha naquela cidade anualmente para verificar o selo e que comentaram algumas vezes sobre a elfa de cabelos brancos, no caso Frieren, e que o herói Himmel deixou ele avisado que ela é uma criatura extremamente fria, mas que viria assim que o selo estivesse quase se quebrando. Já chegando de frente com a criatura petrificada, ela percebe que o selo está muito avariado e que destruirá aquela criatura na manhã seguinte. Enquanto estão no seu alojamento, Fern pergunta para Frieren por que ela selou o qual naquela época e não destruiu ele. Frieren responde dizendo
dizendo que o feiticeiro Qual era extremamente poderoso, o mais poderoso feiticeiro que fazia parte do exército do Rei Demônio. Ele era tão poderoso que criou a magia Zoltrak, a primeira magia perfurante, uma magia que não só perfurava as pessoas, mas destruía elas completamente, e que ele sozinho eliminou 40% dos aventureiros daquela cidade e 70% dos magos, fazendo aquela cidade entrar em um colapso e na escuridão absoluta. Finalmente já é de manhã e Frieren decide quebrar o selo da criatura. Ela conjura uma magia e vai lentamente desfazendo a petrificação daquela criatura completamente estranha. A criatura gigantesca se levanta em um pouquinho de imersão para vocês. Há quanto tempo, Frieren? Quanto tempo se passou? Frieren diz que se passaram apenas 80 anos e que aquilo é muito pouco pra eles. E eu aqui me sentindo velho. Por fim, ele pergunta o que aconteceu com o Rei Demônio e Frieren revela dizendo que matou ele há muito tempo atrás. Então terei que vingá-lo. Ele prepara sua magia Voltrak e Frieren pede pra Fern preparar uma magia defensiva frontal. Ele utiliza aquela magia extremamente poderosa, mas Fern defende com alta facilidade, dizendo que aquele foi um ataque mágico extremamente comum. Até que finalmente Frieren revela que após aquela magia matar diversas pessoas, os humanos estudaram aquela magia a fundo e ela não passa hoje em dia de uma simples magia comum, que não consegue matar mais ninguém. Qual percebe qual é a fraqueza dessa magia de defesa, já que ela gasta muita mana. Ele então decide enviar diversos Zoltraks atacando de todos os lados, fazendo Fern tanto se defender quanto defender Frieren também, que decidiu só observar aquela luta. E Fern diz que pode dar conta daquilo, já que ela não viu nada muito diferente nesse tempo de treinamento que ela teve com Frieren. Após diversas magias serem lançadas, ele se cansa e envia um rajadão de magia negra. Fern então decide defender aquilo lá também. Assim que Qual se dá conta, ele olha pra cima e vê Frieren preparando um Zoltrak gigantesco para lançar em direção a ele. A criatura então, após 80 anos selada, é finalmente obliterada pela sua própria magia. Após derrotar a criatura, Frieren se despede finalmente dos moradores daquela região e percebe que aquele chapéu que o morador está utilizando é um pouco conhecido. O mesmo pivete desgraçado que levantou a saia dela quando eles eram mais novos. Foco no herói Himmel, que queria ver a calcinha dela antes do garoto desgraçado. E estranhamente, sem a gente saber quem matou o velho, simplesmente a cena corta e ele aparece morto, com frutas e seu chapéu de palha em cima do seu túmulo. Estou com medo que Frieren tenha matado ele, porque não mostrou como esse personagem morreu e não mostrou nem passagem de tempo. E se você não quiser morrer de formas misteriosas, não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso. E não, isso não é uma ameaça. Não é? Não é? Mais um dia começa na vida de Frieren e se passaram 28 anos desde a morte do grande herói Himmel, até que ela chega numa cidade costeira infestada de navios naufragados e faz um acordo com um morador daquela região dizendo que vai limpar se ela entregar o grimório da grande feiticeira Flamel. Eles finalizam o acordo e Fern nota que aquele grimório é falso na realidade. E Frieren diz que não tem problema, ela está limpando aquele vilarejo por ela mesma. 3 meses de trabalho escravo se passaram e Fern está reclamando com Frieren, dizendo que ela acorda sempre muito tarde e ela tem que agir como se fosse mãe dela, porque todo dia de manhã essa elfa é completamente inútil, já que ela tem que ter os seus cabelos escovados, ser alimentada e ser vestida pela Fern. Fern comenta isso com Frieren, ela simplesmente diz que ela sempre foi assim, que seus antigos companheiros de grupo às vezes reclamavam, mas somente às vezes. Enquanto elas vão conversando, elas utilizam seu poder mágico para simplesmente ir removendo aos poucos os pedaços dos navios naufragados. Eles encerram mais um dia de árduo trabalho após incendiar a maior parte dos navios. Enquanto Frieren come na taverna, o morador pergunta se ela ficará para a comemoração do final de ano, já que eles comemoram assim que o sol nasce e o reflexo do sol fica extremamente lindo refletindo naquelas águas. Por fim, Fern pergunta pra Frieren se ela viu aquele nascer do sol e ela olha e pergunta: você acha que eu estava acordada pra ver esse tipo de coisa? Vaga! Finalmente, após vários dias de limpeza e encontrar o corpo de Roger, o rei dos piratas, elas finalmente terminam o seu período de limpeza. Por fim, Fern e Frieren decidem ver a comemoração de ano novo, mas tem um porém: a maga completamente vagabunda, cara de pau, já que são raros os momentos que ela acorda antes do nascer do sol. Por fim, Frieren diz que é muito fácil, que é somente ela virar a noite estudando qualquer coisa que com certeza ela estará acordada a tempo de ver a comemoração. Enquanto ela está no seu quarto estudando, ela se lembra de uma discussão que ela teve com Himmel,
com Himmel perguntando por que ela não foi se divertir junto com eles, vendo a comemoração do início do ano daquele vilarejo. E até o padre Hater se sentiu extremamente comovido e foi dormir depois. Na realidade, ele só tava chapado de bêbado. Pra finalizar, Frieren diz que não vê graça nenhuma em um simples nascer do sol. Já é de manhã e Frieren está dormindo, então Ferne gentilmente acorda ela, sendo chamado de mamãe pela elfa sem vergonha. Pra finalizar, ambas vão ver o nascer do sol e é uma das coisas mais bonitas que com certeza você já vai ver em todo mundo dos animes. Enquanto pensa no que Himmel disse, Frieren diz: é um belo pôr do sol, mas será que vale a pena acordar de manhã cedo pra ver ele? Coisa que todo CLT diz também. Por fim, Ferne está sorrindo vendo o pôr do sol, que é extremamente bonito, e Frieren também se sente feliz ao ver que somente aquilo é o suficiente pra Ferne se sentir bem. Finalmente a cena corta mais uma vez pro passado de Frieren, com o nosso personagem anão de frente pro túmulo dos seus antigos ancestrais. O padre degenerado começa a rezar por aquelas pessoas que estão mortas, e o anão pergunta por que ele está fazendo aquilo, já que seguindo a tradição dos anões, simplesmente as pessoas que morrem desaparecem. O padre tem um dos melhores diálogos dessa obra inteira, dizendo que ele também não sabe se acredita no céu ou não, mas ele não quer viver em um mundo que a pessoa faz de tudo para viver, no final das contas ela só desaparece, sem deixar rastros nenhum. Voltando para o tempo normal, Aizen está de frente para o túmulo dos seus familiares e Frieren aparece diante dele ao lado de Ferne, com ela dizendo que veio passar um tempinho com ele. Ele nota que se passaram 30 anos e comenta com a nossa elfa, e ela simplesmente diz: só 30 anos? Mas então diz pra Frieren que precisa de um pequeno favor dela, na bacia de Vol. Frieren diz que aquele local é muito nostálgico a chegar lá, e Ferne comenta com Aizen: nostálgico quanto? Na época da pré-história? Frieren então faz a revelação mais bombástica desse anime, que ela não tá viva há mais tempo que o Peter do Nerd. Aizen diz pra Frieren que eles estão lá procurando o verdadeiro Grimório da Grande Maga Flame, que diferente dos outros locais e outros grimórios que são falsos, por sinal, o padre degenerado conseguiu com as suas pesquisas identificar o local verdadeiro da onde o grimório real está. Ele está em um local da Grande Bacia Vol. Por fim, então, Ferne percebe que aquela jossa vai demorar muito e começa a ficar extremamente pistola, já que ela não tem tempo suficiente como eles. E enquanto os personagens procuram uma árvore grande, já que é a única pista que eles têm, Aizen pergunta: Frieren, por que você respeita tanto tempo de uma pessoa como ela? Eu nunca vi isso antes. Eu não sei fazer voz de anão. Considerem que meus personagens são recontratados, por isso as vozes são sempre parecidas. Finalmente, após muito tempo de procura e Frieren viver mais uma vez a aventura com um dos seus amigos, Ferne localiza uma ruína não muito longe dali, onde possivelmente tem uma árvore que talvez tenha o Grimório de Flamel. Olha lá, eu procurando a pedra filosofal de Nicolau Flamel. Enquanto caminham até lá vagarosamente, porque tudo nesse anime é vagarosamente, Frieren pergunta pro anão por que você está procurando o Grimório de Flame, e ele diz: é apenas porque eu estava sentindo pena. Lembra naquele dia em que Himmel morreu e você começou a chorar e se perguntava por que não perguntou antes sobre o passado dele? E como eu cansei de fazer essa voz, ele finaliza dizendo que no Grande Grimório de Flame tem relatos que é possível conversar com os mortos, e Frieren diz que isso na realidade não passa de um conto de fadas. Por fim, Aizen, o anão, diz que ela precisa saber um pouco mais do seu companheiro. E se ela desistir disso, muito provavelmente ela vai se arrepender amargamente por todo o tempo que ela vai continuar existindo. E a gente escuta um diálogo extremamente importante vindo de Frieren: mesmo depois de tanto tempo, eu continuo comendo na mão da minha mestre. Cena corta pra Frieren já nos seus tempos de juventude, mas sem alterar nada da aparência dessa personagem, com uma maga extremamente bonita, muito bonita por sinal, protegendo uma pequena árvore, dizendo que se essa árvore for bem cuidada, ela irá proteger aquele lugar por centenas de anos. Frieren olha pra Grande Maga Flame e diz: mas você provavelmente já vai estar morta nessa idade, sempre sendo a minha simpatia. Por fim, a Flame diz: você cometerá um grande erro algum dia, sentirá vontade de conhecer melhor as pessoas, e quando esse dia chegar, eu, a Grande Maga Flame, irei guiar os seus caminhos. Frieren, de frente para uma árvore gigantesca, utiliza seu poder mágico e finalmente encontra o Grimório de Flame. Enquanto Frieren lê as páginas, Ferne se pergunta: Flame não é aquela maga antiga da era da pré-história? Exatamente isso, Frieren está viva desde o Big Bang, olha só que maravilha. Frieren continua lendo as páginas
Estamos no extremo norte do continente. Enfim, chegamos em Aureole, a terra onde descansam as almas, o lugar onde as pessoas desse mundo chamam de céu, o local onde inúmeras almas se reúnem e também onde eu conversei com meus antigos camaradas. Ele se aproxima se perguntando se aquilo realmente é real, e Aizen diz: melhor que seja, não é? Porque seria melhor se fosse assim. As mesmas palavras que o padre degenerado dizia. Ele então pergunta pra Frieren onde fica aquela localização e ela diz: nas terras do norte, em Ende. Mas tem um único problema: naquele mesmo lugar se encontra nesse exato momento o castelo do Rei Demônio. Finalmente, após vários capítulos, as nossas personagens têm um objetivo: encontrar a morada dos mortos. Como é claro, um pedido do nosso anãozinho Aizen, que diz que precisa de uma pequena ajuda do seu antigo aliado Rimmel. Por fim, Frieren diz que não tem problemas em ir até o castelo do Rei Demônio, mas o único problema é o frio que faz naquele lugar, até porque orelhas pontudas congelam com muita facilidade. Os personagens estão na carruagem, voltando para a cidade da onde eles saíram, e Aizen pergunta para Fern se Frieren é uma boa professora. Fern diz que não sabe ao certo, mas que em alguns momentos ela foi presenteada. E mais uma vez Aizen se lembra naquele dia que eles estavam presenciando a Era dos Meteoros, com seus demais camaradas perguntando para Frieren se ela pretende levar um aprendiz junto dela na sua jornada, ela dizendo que não tem necessidade, já que ela gastaria o seu tempo ensinando pessoas que morreriam não muito tempo depois. Aizen olha muito bem para Frieren e diz: a relação com as pessoas não funciona assim, Frieren. E a nossa bela elfa responde dizendo: a minha aventura com vocês não ocupou nenhum único centésimo da minha vida. Voltando ao tempo normal, Aizen diz para Fern que aquela jornada leva cerca de 10 anos. E Frieren automaticamente se lembra da época de aventura com seus companheiros, sorrindo dizendo: é apenas uma viagem de 10 anos. Pai do céu. Aizen, ouvindo aquilo, diz: apenas um centésimo, não é? Desculpe, ativei o modo demônio. Ele diz apenas um centésimo e Frieren diz: é, realmente eu disse isso daquela vez. E Aizen rebate dizendo: eu acho que aquele um centésimo acabou mudando você. Infelizmente eu vou ter que demitir o dublador do Aizen, porque se eu continuar com isso eu não vou finalizar esse resumo com a voz viva. E ao ouvir aquilo, Frieren se lembra de toda a viagem que ela teve com seus aliados. Enquanto Fern caminha ao lado de Frieren, ela diz: já se passaram metade da minha vida. Frieren olha pra ela e graças a essa jornada de 10 anos, vai se passar muito mais que a metade. Pra dar uma joelhada nessa maga. Após alguns dias de viagem, Fern tem um sonho com o padre degenerado, com ele dizendo que se ela for uma boa menina, em algum momento ele vai visitar ela. E a cena corta pra Frieren carregando uma sacola e uma moradora perguntando se elas vão pro passo da montanha, para elas evitarem aquele local, já que diversos fantasmas foram vistos naquela região, e todo mundo que acaba tentando cruzar aquele local acaba não retornando nunca mais. Agora me responda uma pergunta: como que as pessoas sabem dessas histórias se ninguém voltou daquele lugar? Frieren então decide perguntar a cada morador que mencionou ter visto fantasmas e chega à seguinte conclusão: que as pessoas sempre veem fantasmas dos seus familiares, pessoas importantes que elas tiveram alguma relação em algum momento da sua vida. E Frieren diz: isso não é coisa de morto nenhum. Já é outro dia e após uma breve discussão, Frieren decide ajudar os moradores daquele local. Enquanto ela e Fern seguem o caminho da montanha, Fern identifica uma pequena quantidade de energia mágica ilusória. Frieren então diz que aquilo provavelmente é obra de um Aizen, um monstro mágico que utiliza seu poder para criar ilusões, por fim atrair os humanos, consumir a carne deles. Quase que um petismo, né? Ele oferece picanha e a pessoa vai atrás. Companheiro, vem aqui que eu vou te mostrar o seu familiarzinho, vem cá. Em resultado, Frieren diz que para dispersar aquele fantasma, a criatura tem que ser atingida por uma alta quantidade de densidade mágica, já que ao mesmo tempo que ela utiliza mana, ela é completamente vulnerável àquela energia. Fern diz que não terá problemas em atirar na criatura, já que ela sabe que as coisas que ela faz não são reais. Frieren diz que não é tão fácil assim, já que uma vez ela teve que atirar na sua mestre implorando para viver, mas como ela implorava constantemente, não foi tão difícil assim. Às vezes eu tenho medo dessa personagem. Enquanto ambas as personagens caminham em direção ao nevoeiro, Fern escuta uma voz familiar, o padre degenerado, dizendo que ela finalmente se tornou uma boa menina. Ela fica completamente estática, sabendo que a criatura está utilizando as suas memórias para fazer aquilo, mas ainda assim não consegue esboçar reação. Frieren então prepara para atacar a criatura, mas Rimmel aparece logo atrás dela. Ela comenta achando que seria mais uma vez a mestre dela, mas que desta vez é o Rimmel. Então provavelmente ela mudou um pouco e no mesmo momento que você acha que essa personagem vai ter empatia, ela lança uma magia gigantesca e oblitera completamente a imagem do seu antigo aliado. Fern, como está seguindo a passos largos ao mesmo caminho,
repete a ação da sua mestra, obliterando a criatura que criou a imagem do padre degenerado. Frieren olha pra Fern e diz: da próxima vez, teremos o hater verdadeiro. A cena corta e nossas personagens estão atrás da moitinha cagando. Não, elas estão observando um dragão ao longe. Frieren continua dizendo pra Fern que precisa do grimório que aquela criatura utilizou para fazer o seu ninho, já que naquele mundo os dragões utilizam itens mágicos para fazer a construção do seu ninho. Olha só que maravilha. Afinal das contas, Frieren pede pra Fern ficar atenta, já que aquele dragão é conhecido como Espelho Rubro e ele foi responsável pela morte de diversos aventureiros. Fern então utiliza uma magia extremamente poderosa e arremessa em direção ao dragão, mas aquela gigantesca magia não surte efeito nenhum. Frieren, olhando aquilo, diz que dragões são extremamente resistentes à magia e sai correndo do nada, abandonando Fern naquele local. Fern fica sem entender o que Frieren fez e, sem que ela perceba, o dragão se move em altíssima velocidade e tenta atacá-la. Até que Fern então utiliza o poder do sebo nas canelas e sai correndo daquele lugar também. Frieren percebe que vai ter muita dificuldade para enfrentar aquele dragão, até porque dragões são resistentes à magia, muito provavelmente porque eles utilizam itens mágicos para fazer os seus ninhos. Ela, por sua vez, decide recrutar o antigo aprendiz do anão Azel. Por coincidência, adivinhem, não está muito longe do local que ela está nesse exato momento. Enquanto vão em direção ao aprendiz de anão, Fern pergunta que magia possui dentro daquele grimório que ela quer tanto, e essa é a melhor magia de todos os tempos. Frieren diz que é uma magia capaz de ver através da roupa das pessoas. Enquanto elas conversam assuntos extremamente importantes, uma senhorinha aborda elas dizendo que o Sr. Stark quer conversar com ela. Não é o Sr. Stark do Homem de Ferro, é o Stark aprendiz do Azel, e a velhinha revela que este garoto, no momento em que o dragão estava atacando seu vilarejo, apareceu do completo nada e lutou face a face contra a criatura, até que depois de muito tempo de batalha, o dragão simplesmente saiu voando, e desde então o Stark permaneceu naquele vilarejo, e automaticamente faz o dragão não querer atacar de novo aquela vila. Frieren e Fern se deparam com o aprendiz de Azel e Stark, que pedem ajuda dele para enfrentar aquele dragão, já que ele lutará na vanguarda enquanto elas atacam simultaneamente. Acontece que Stark faz a pergunta de $1 bilhão. O que ela quer enfrentando aquele dragão desgraçado? E ela diz que quer apenas a magia que possui naquele grimório, já que é um hobby que ela possui. Enquanto ela se lembra dos seus antigos companheiros elogiando ela graças às magias que ela possuía, ela diz: é porque idiotas me elogiavam antigamente a cada magia que eu adquiria. Stark pergunta para Frieren se ela vai conseguir derrotar o dragão e Frieren diz que sim, desde que ele consiga 30 segundos para ela. Então Stark diz: 30 segundos, não é? O personagem começa a ficar completamente desesperado, já que ele não tem experiência nenhuma lutando contra monstros. Quando ele se deparou a primeira vez enfrentando aquele dragão desgraçado, ele ficou morrendo de medo, enquanto, é claro, o dragão cortava as casas como se fossem simples vegetais. E o dragão, como ficou com pena daquela criatura miserável, simplesmente saiu voando. Os moradores da vila acabaram acreditando que, graças ao heroísmo dele, o dragão se mandou daquele lugar. Fern olha muito bem para Stark e diz: Frieren, esse aí é um completo inútil, vamos embora. Enquanto Fern diz isso, Frieren diz que na realidade ele tem potencial. Ela olha pra frente e vê uma enorme fenda criada em uma montanha, obra que foi realizada pelo machado de Stark. Já é de noite, nossas personagens estão conversando sobre o quão covarde é aquele personagem. Enquanto caminham em direção à sua pousada, Fern nota barulhos extremamente altos vindo de um certo lugar. Frieren diz para ela não se preocupar porque aqueles barulhos vêm do campo de treinamento de Stark e que existem dois motivos para o dragão não invadir o vilarejo: por mero capricho ou porque ele tem medo de alguém. Frieren já está no seu quarto e se lembra de uma conversa que teve com Aizen sobre o Stark, com Aizen dizendo que Stark é exatamente igual a ele, um covarde, sobreviveu somente porque fugiu de um monstro que atacou seu vilarejo e que hoje em dia, graças ao seu treinamento, ele se tornou alguém capaz de proteger os outros. Cena corta para Stark ao longe, desferindo um poderosíssimo ataque mais uma vez naquela fenda, e Fern observando tudo. Ele pergunta pro Stark por que ele treina tanto, e Stark diz que antes dele chegar lá todas as pessoas tinham medo daquele dragão e as pessoas acreditam que ele seja um herói. Então, graças a isso, ele terá que enfrentar aquela criatura em algum momento ou outro. Mas como ele é um covarde, ele planeja constantemente fugir. E revela para Fern que aquela cicatriz que ele possui na sua testa não foi causada por um monstro, e sim por um dia que o seu mestre bateu nele. Uma das suas lembranças, a gente vê o poderosíssimo anão Azel descendo o cacete nele. Afinal das contas, ele diz que nunca ouviu um único elogio vindo do seu mestre. Fern se aproxima dele e vê as suas mãos completamente calejadas e diz: na minha primeira batalha contra um monstro, eu fugi de medo.
E a Frieren, aquela desgraçada, não tentou me ajudar. Corri por muito tempo daquela criatura, até que quando eu fui encurralada, meu corpo se moveu sozinho e eu obliterei ela com uma única magia. Então mandou um discurso no jutsu dizendo que o poder sempre estava dentro dela, que só faltava determinação. Outro dia, após aquela conversa comovente, Frieren e Fern se deparam no local de treinamento do Stark. E adivinhem, ele está em lugar nenhum. Frieren diz que ele provavelmente fugiu, já que é um covarde, e decidem mais uma vez fazer pega-pega com o dragão. Fern fica morrendo de medo e acaba se segurando em uma árvore como se fosse um koala. Stark aparece do nada e diz pra Frieren: se eu aguentar 30 segundos, você derrotará aquele dragão, correto? Mas caso eu morra, simplesmente acabe com ele. Ela concorda com aquilo e pergunta pra ele por que ele se importa tanto assim com aquele vilarejo. Ele diz que é simplesmente porque ele morou lá por 3 anos, e isso é bastante tempo. Ela olha pra ele e diz: bastante tempo. Mais uma vez, nossos personagens estão diante do Shenlong da Shopee. Frieren percebe que ele está tremendo e se lembra automaticamente de Aizen, que também sempre tremia diante de monstros extremamente poderosos. E ela perguntou pra Aizen: Aizen, você está com medo? E ele respondia sempre: sim, mas é algo extremamente comum. Tentando deixar com imersão pra vocês: sim, afinal de contas é algo extremamente normal. Foi o meu medo que me trouxe tão longe. Cara, ele olhando diretamente nos olhos, até que finalmente ele entra no alcance do ataque do dragão. O dragão começa a disparar alguns projéteis em Stark. Ele arremessa uma bola de fogo, mas Stark avança ainda mais rápido em direção ao dragão. Enquanto Stark avança em direção ao dragão, Frieren diz que o dragão é uma criatura esperta, que na realidade ele não queria atacar o vilarejo porque ele queria evitar combate desnecessário contra uma pessoa extremamente poderosa. É claro que enquanto ela fala isso, Stark avança rapidamente com seu machadão desviando de alguns dos ataques do dragão. Stark empunha seu machado e continua avançando em direção ao dragão, até que finalmente ele prepara um poderosíssimo ataque e Frieren se lembra da conversa que teve com Aizen mais uma vez. Com Aizen dizendo: eu não bati nele por estar decepcionado com ele. Eu bati nele por reflexo, simplesmente porque eu senti medo dele. Stark então desfere um poderosíssimo ataque no dragão que acaba fazendo uma breve manicure, quebrando todas as garras do dragãozinho. Ele se segura no dragão e o dragão começa a voar pelos ares. O dragão então prepara mais um projétil, tenta atacar o nosso menino Stark, mas em altíssima velocidade ele utiliza sua força a se lançar dando um ataque na cabeça do dragão. A cena corta para os dois já no chão e ele gritando desesperado para Fern utilizar a sua magia, já que ele aguentou os 30 segundos que elas pediram. Fern se prepara para utilizar a sua magia e Frieren, como uma baita pau no cu, simplesmente segura ela. Stark fica completamente desesperado, chamando ela de bruxa velha, e Frieren diz: por que eu vou atirar nele se ele já está morto? No final das contas, ela finalmente elogia Stark, dizendo que ele foi muito bem e superou as expectativas dela. Essa personagem então se anima, já que diante dela possui um imenso tesouro mágico, com Fern dizendo: no máximo 3. Stark comenta que Azel disse pra ele uma vez que a jornada ao lado de Frieren foi extremamente ridícula e divertida ao mesmo tempo. Assim que ela escuta aquilo, ela se lembra mais uma vez do passado junto dos seus companheiros. Em um certo momento, ela encontrou uma poderosíssima magia, a magia da raspadinha de gelo. Enquanto eles comiam, Azel comentou que aquilo é extremamente ridículo, já que enquanto eles estão perdendo tempo, o herói do sul acabou sendo morto pelos 7 sábios do Rei Demônio. Himmel diz: pois eu prefiro uma jornada ridícula que acabe me divertindo a uma jornada séria que me leve à morte. Nossos personagens então, após derrotar aquele dragão gigantesco, vão embora do vilarejo. Cena corta pra Fern utilizando a poderosíssima magia para ver através das roupas de Frieren. Nossa elfa pergunta se ela conseguiu ver alguma coisa. Ela por fim diz: eu consegui, mas não é uma magia muito interessante. Frieren pede desculpa pra ela dizendo: bom, afinal de contas o meu corpo não é nada interessante também. Fern, como uma baita de uma safada, olha pro lado e olha o corpo do Stark e diz: pequeno, hein? Cena corta já pra cidade de Fortaleza de Wall, localizado no desfiladeiro de Hegel, ainda após 28 anos da morte de Himmel. E nossos personagens estão com problemas pra atravessar a cidade, já que a fronteira está sendo controlada e uma barreira foi erguida pra proteger aquela cidade. E ela só será aberta novamente tanto para a entrada quanto saída da cidade quando os monstros forem completamente derrotados. Stark olha para Fern e chama ela para comer alguma coisa juntos, e ela dá um olhar assassino pro nosso personagem. Rapidamente, enquanto caminha pela cidade, Fern caminhando escuta uma conversa dizendo que possivelmente a barreira só se abrirá daqui 2 anos para acessar a cidade do norte. Como ela não gosta de perder nem um pouco de tempo, ela fica completamente pistola e vai perturbar Stark enquanto ele está tomando um sorvetinho. Ele diz pra ela sobre a possibilidade de ficar lá 2 anos,
e ele diz que é totalmente contra aquilo, já que ele é uma pessoa normal, diferente de Frieren. Eles tentam achar vários meios de sair daquela barreira e um deles seria voando, mas aquela barreira atinge a altura máxima de voo, impedindo até mesmo de criaturas mágicas invadirem aquela cidade. Já sem escolhas então, Stark decide ir até a Guilda dos Bandidos, já que no mercado negro provavelmente ele teria alguma informação de como passar pelaquela barreira, que foi completamente inútil. Ambos os personagens decepcionados se deparam olhando a mesma vista que Stark viu em certo momento com seu mestre, já que durante o seu treinamento junto de Azel ele passou pelaquele caminho e comenta com Fern dizendo que insistentemente ele comentava sobre aquela aventura que durou 10 anos ao lado de Frieren. Fern pergunta por que ele está ajudando ela e ele diz que não tem tempo suficiente para esperar 2 anos naquele local. Ele conclui dizendo que Azel já está velho e uma das formas que ele achou de retribuir tudo o que Azel fez para ele é simplesmente vivendo aventuras ridículas e por final das contas contando ao seu mestre antes que ele morra. A cena corta para Frieren correndo desesperada pela cidade tentando se esconder. Fern se aproxima dela e ela diz que está sendo seguida. Rapidamente aparece aquele mesmo guarda do portão que se ajoelha diante dela e pede perdão pelo que ele fez. Aquela é a poderosíssima maga que derrotou o Rei dos Demônios. Castelão da cidade aparece então e diz para Frieren que vai libertar a passagem para ela até a Terra do Norte, já que o restante da armada do Rei dos Demônios estão gerando um conflito gigantesco naquelas áreas. Por isso então a barreira foi levantada. Mas como Frieren é uma heroína, ele irá abrir aquela barreira imediatamente para ela passar. A gente percebe que Frieren não queria isso, já que ela queria um tempinho para estudar as suas magias. Cena corta e mais uma vez, Frieren passando pelo mesmo portão que passou antigamente com seus aliados, em direção ao norte, rumo ao Castelo dos Demônios. Já é outro dia, enquanto está dormindo, Frieren sonha com seus companheiros em um momento que ela encontrou um grimório falsificado que era muito real ao grimório de Flame, e acaba dizendo que aquilo foi um achado. Um dos seus aliados diz, mas Flame será que realmente existiu, a criadora da magia dos humanos? E nossa personagem diz que possivelmente a única que se lembra do rosto dela. Ela rapidamente acorda, Fern se assusta já que ela acordou extremamente cedo e aquilo é digno de ser elogiado. Cena corta mais uma vez, os nossos personagens estão se livrando de um pequeno deslizamento que houve graças à batalha contra o exército do Rei dos Demônios, e aquilo é só uma das cicatrizes deixadas por aquela imensa batalha que ainda está acontecendo. Fern gentilmente pede ajuda do Sr. Stark e ele diz que ela não precisa de tanta formalidade. Então a nossa personagem, como aprende rápido, diz: "Ô seu inútil, por gentileza, pare de perder tempo e venha me ajudar." Stark fica decepcionado, dizendo que queria que ela fosse um pouco mais amável com ele, que ele é um homem extremamente sensível e não tem nada a ver com o tamanho da sua pequena espada. Fern diz: "Que homem chato." Finalmente eles limpam um local e o homem que solicitou o serviço acaba levando eles em direção à cidade. Enquanto caminham, Fern pergunta para Frieren sobre outros elfos, já que não viu nenhum além dela. E Frieren diz que elfos são extremamente raros. O último que ela viu foi há mais de 400 anos. Como eles são consideravelmente frios em relação a sentimentos, eles caminham lentamente em direção à extinção. Eles finalmente chegam próximo da cidade e o carroceiro comenta que é a hora do Festival dos Heróis, que é algo que eles fazem para se lembrar daqueles heróis que derrotaram o Rei dos Demônios. Frieren se lembra mais uma vez de Himmel e seus companheiros, em um momento em que ele estava fazendo, adivinha o que? Mais uma estátua. E dessa vez o artesão só precisou repetir 5 vezes. No final das contas, Himmel diz que a estátua não é só para as pessoas verem o quanto ele é bonitão, e na realidade aquilo é para não deixar a Frieren sozinha, já que eles não são contos de fadas, eles são pessoas reais, que existiram e protegeram o mundo. Frieren então se depara com a estátua e logo a cena corta para outro dia de caminhada maravilhoso. Frieren já dentro da cidade sente a presença de um demônio e prepara-se para matá-lo. Os guardas então acabam detendo Frieren e o demônio se aproxima dela, dizendo que é normal, já que as pessoas são hostis com demônios. E Frieren diz: "Você não passa de um animal selvagem, que se comporta e fala como humano." E ela, diferente do Lula, vai pra cadeia. No final das contas, Frieren foi condenada a 3 anos de prisão, o que pra ela não é quase nada. E Fern se aproxima da cela dizendo: "Você conhece Aura, um dos 7 sábios do reino dos demônios?" Eu acabei pesquisando um pouquinho sobre ele e descobri que ele recuperou seus poderes após a batalha contra você e seus aliados. No final das contas, ele voltou a enfrentar os humanos. Após anos de batalha inútil, ele simplesmente decidiu parar com aquilo e desde então ele é considerado um mensageiro da paz. Frieren, ao ouvir aquilo, diz que dialogar com demônios é completamente inútil. E diz pra Fern: "Você sabe como que demônios conseguem falar a língua humana? Eles simplesmente devoram os humanos." E se lembra mais uma vez de um momento das suas aventuras. Eles se depararam com um demônio em forma de criança, que devorou a criança de uma mulher. Himmel está prestes a matá-lo, mas acaba
fraquejando ao ouvir daquele demônio as palavras: "Mamãe, eu sinto dor". Ele então se aproxima para matar a criatura e um homem de longe diz: "Se fazer isto, não seríamos muito diferente deles". O chefe da vila então se aproxima do demônio e diz que quer um ajudante para o seu campo. Dias vão se passando e Frieren observa o demônio convivendo com a filha do chefe da vila e convivendo com as demais pessoas daquele local, até que um dia ele mata o chefe da vila e incendeia sua casa. Com a filha do chefe nos seus braços, ele se aproxima da mulher que comeu o filho àquela época e diz: "Eu sinto no seu olhar o seu desejo de me matar, então para me redimir, eu trouxe um substituto para sua filha que eu comi daquela vez". Heimel questionando o que o demônio fez, o demônio diz que o chefe da vila se foi e ela pode muito bem se apropriar daquela criança. Heimel desembainha sua espada e o demônio diz que utilizará aquela criança como refém, já que dessa vez ele fez merdinhas. Se o demônio consiga fazer qualquer coisa, Heimel arranca o braço da criatura fora e Frieren se aproxima dela. O demônio diz mais uma vez a palavra mamãe e Frieren oblitera aquela criatura completamente, dizendo as seguintes palavras: "De novo com isso, demônios, assim como outros monstros, não criam seus filhos, sendo cada demônio assim que nascido abandonado. Portanto, vocês não possuem o conceito de família. Agora me diga, por que você insistentemente diz essa palavra?" O demônio, já desaparecendo, diz para Frieren: "Porque essas palavras impedem vocês de nos matarem. É como se fosse uma palavra mágica, uma palavra maravilhosa." Voltando para Frieren, ela diz que Flame definiu os demônios simplesmente como monstros que falam, descendentes dos mesmos monstros que enganavam os humanos na antiguidade, gritando por socorro, fazendo os humanos irem até lá e você já sabe, foi papado. A cena corta pro demônio dizendo que ela reconheceu a sua verdadeira natureza e voltando para Frieren, ela diz que aquela cidade não durará muito tempo. Já cortando para dentro do escritório do chefe daquela cidade, ele está caminhando lado a lado com o demônio e comentando sobre o filho que morreu na batalha contra a Aura há muito tempo, e apanha a espada que seu filho utilizava e logo aponta em direção à garganta da criatura. E Frieren diz: "Os demônios falam apenas para nos enganar. É exatamente o que eu vou fazer com você. Olhem no botão de inscrição. Se você estiver inscrito, se desinscreva. E automaticamente, quando você estiver desinscrito, você vai automaticamente se inscrever nesse exato momento. Tendo visto um belo paradoxo. Duvidando, então se inscreve nesse canal maravilhoso." E enquanto ele aponta a espada pro demônio, ele diz que vai se vingar da morte do seu filho que aconteceu há 10 anos atrás. O demônio safado em volta e vê que tem diversos quadros em um quarto extremamente limpo e comenta: "Você manteve esse quarto limpo esse tempo todo, não é? Exatamente o que eu fiz quando vocês mataram meu pai há 10 anos atrás." E ouvindo aquelas palavras, o homem que está apontando a espada para o demônio simplesmente fraqueja. Enquanto eles caminham em direção ao quarto de hóspedes, um dos demônios que está acompanhando Lugner pergunta: "O que é um pai?" E ele diz: "Eu é que sei, vagabundo cara de pau." Enquanto esse demônio toma uma bela taça de vinho, ele comenta com a sua demoninha, dizendo que ele planeja derrubar as defesas dessa cidade, graças ao diálogo que ele mantém com o conde, fazendo uma falsa promessa de paz. E para resumir, bom, o seu outro ajudante demônio vai em direção a Frieren tentando matá-la. Um dos guardas acaba tentando impedir, perguntando o que ele faz naquele local. Ele, com um único dedo, corta a cabeça do guarda fora. Olha só, mais um dos dribblers sem cabeça acabou de ser admitido no time. Se você não pegou essa referência, assista meu resumo completo de Dandadan, maravilhoso por sinal. O demônio se aproxima de Frieren e diz que vai matá-la, já que ela é o último obstáculo que tem para a conquista daquela cidade. E ela diz: "Cuidado, eu sou forte." Ele pergunta se é mais forte que ele e ela diz: "Sou mais forte que a sua mestra." A bicha tá ignorante. O miserável então utiliza o poder da velhinha costureira, enrola um fio altamente cortante no pescoço da nossa maga Frieren, mas ela defende facilmente com magia. E antes que o demônio consiga fazer mais alguma coisa, Frieren envia uma rajada de vento cortante arrancando o braço do demônio fora. Nesse exato momento, minha mãe acabou de passar. O demônio prepara mais 5 fios para tentar atingi-la com o seu braço restante e ela avança em direção a ele em alta velocidade, arranca o outro braço do demônio, ela cai sobre ele e ele diz: "Vamos conver." Nesse exato momento, ela explode a cabeça do demônio. Foi só pena que voou, como diz o pica-pau. Frieren sai da cela e a cena corta mais uma vez para Stark e Fern, que estão comendo um lanchezinho gostoso. Fern diz que eles precisam ser rápido e libertar Frieren, portanto ela vai falar com o Conde mais uma vez. Stark diz, tremendo de medo, que aquele demônio é extremamente poderoso. Por fim, ele acaba derrubando a sua bebidinha, já que tá tremendo, e utiliza um lencinho da nossa personagem Fern para limpar aquela
aquela molhadura, um local meio estranho, e o Pamonha simplesmente decide devolver o lencinho que ele acabou de utilizar para secar o seu saquinho. Claro que nossa personagem se recusa, por fim ela se levanta e pergunta por que ele não acompanha ela, e o idiota, bom, diz que está paralisado de medo. A cena corta mais uma vez pro demônio, ele está conversando com a sua demoninha de estimação, e ela diz que não sente mais a magia do demônio que foi matar Frieren. Seu nome é Daugner e eu me recuso a falar esse nome difícil. Por fim, o Conde entra na mesma hora na sala e diz que aquele homem sumiu, no caso do demônio Daugner, e a Frieren também desapareceu. E ele pergunta mais uma vez se ele está envolvido em alguma das mortes, já que Frieren é uma maga extremamente poderosa que decidiu do nada se render, após, é claro, ter fugido da cela. Eles então embaiam mais uma vez a sua espada e o demônio que está diante deles morde a sua mão. Seu sangue escorre pelo chão e rapidamente ele utiliza o seu sangue para criar uma lâmina e instantaneamente decapita todos os humanos que estão naquele local, exceto o Conde, é claro, porque ele não é figurante. Eles então começam a entrar em combate corporal, com o demônio utilizando seu sangue como se fosse uma lâmina, atacando o Conde por diversas vezes. O demônio se aproxima do Conde enquanto eles disputam espada e simplesmente diz, tocando na sua espada: qual é a diferença entre palavras e espadas? As duas podem matar pessoas fracas. No mesmo instante que ele fala isso, o corte que ele fez graças ao tocar na espada do Conde se transforma em uma lâmina de sangue e acaba perfurando o Conde. Dando a cena mais uma vez para os nossos personagens. Fern e Stark estão caminhando pela cidade e se deparam com Frieren completamente disfarçada. Ela diz que precisa sair da cidade e vai deixar todos eles sozinhos. Olha que baita de uma filha de uma puta. No final das contas, Stark diz que os demônios são fortes demais para eles e ela diz que confia nos dois, que sabe que eles podem derrotar aquelas criaturas. Assim que os dois se afastam, Frieren olha pra cima e a gente descobre que na realidade ela está sentindo o poder mágico de Aura, uma das 7 sábias do Rei Demônio. E assim como Stark e Fern, ela detesta enfrentar oponentes poderosos, mas a gente percebe que Frieren está dando risada. Essa carinha somente protagonistas conseguem fazer. O Satoru Gojo, quando fez, morreu. A cena corta mais uma vez pro demônio conversando com o Conde, e ele diz que os demônios passam a vida inteira aprimorando uma única habilidade mágica, portanto ela se evolui a cada século que passa, anos no caso, né? No final das contas, ele revela que quem criou aquela barreira poderosa anti-demônios foi simplesmente a grandiosa Maga Flame. Como a família do Conde manteve aquela magia intacta por anos, ele simplesmente quer saber um pouquinho mais sobre ela. Na realidade, o pau no cu só quer desativar aquela magia, e ele deixa o Conde falando que se ele não contar, ele é gay. Brincadeira, na verdade ele diz que se o Conde não contar, ele vai detonar ele. De repente, assim que o demônio sai pela porta, Stark aparece, minha mãe também. Ambos os personagens do demônio e minha mãe me olhando com desprezo, eles dizem: permito que você saia, garoto, até porque você é inútil pra mim. Enquanto o demônio fala isso, Stark continua tremendo. O demônio diz pra ele se afastar, senão ele vai acabar morrendo, e Stark avança em direção ao demônio, mantendo firme as suas mãos, segurando aquele machadinho generoso. O demônio então aproveita a abertura e transforma gotículas de sangue em lanças. Remessa em direção a Stark, que facilmente desvia delas. O demônio então, utilizando seu sangue, faz uma mão gigante e oferece uma mãozinha pro Stark. Acaba utilizando suas garras para subjugar o nosso protagonista. Enquanto o demônio continua dizendo coisas extremamente desnecessárias, é tempo suficiente para Fern concluir a sua armadilha. Ela, sendo oculta pelo seu poder mágico, carrega uma magia e perfura o corpo do demônio, arrancando, é claro, um braço e um pedacinho dele. O demônio, no chão, completamente ensanguentado, pergunta pra Fern que magia ela utilizou, e ela diz que utilizou um Zoltrak completamente comum. Ela percebe que o demônio tá conseguindo ganhar tempo e não a sua alma. Vejam One Piece, tá? É coisa do demônio. Então a demoninha aliada do demonião simplesmente começa a carregar o seu poder mágico e tenta atacar a Fern. Antes deles serem atacados, Stark pega o corpo do Conde e carrega pra longe de lá. O demônio diz que irá atrás deles assim que se recuperar, já que o seu sangue está guiando o caminho. Então ele diz pra pequena demoninha que está do lado dele que aquela magia é diferente de um Zoltrak comum. Aquela magia foi criada especificamente para exterminar demônios, e que ele se lembra que já foi atingido por aquela mesma magia uma vez, que aquela magia foi utilizada pela Maga Frieren. Então ele percebe que está completamente fodido, que no meio dos demônios, Frieren é conhecida como a assassina. A cena corta já pro nosso menino Conde sendo tratado em uma casa não muito longe de onde eles foram atacados da última vez. Descobre que na realidade o nome da maga que ele prendeu é Frieren, e comenta uma história de um tempo não muito distante, época que seu avô ainda comandava aquela cidade. Frieren lutou ao lado do herói Himmel contra os demônios que também atacaram aquela cidade. Adivinhem só, os mesmos demônios que atacaram aquela cidade naquela época são os mesmos que estão atacando agora, mostrando um pouco
pouco da batalha que Frieren teve contra Aura, diversas marionetes sem cabeça enfrentam a nossa maga, dando diversos ataques nela com as suas armas, e Frieren acaba desviando de todos os ataques com muita facilidade, a mesma cara maravilhosa de Ted. Enquanto Frieren analisa a situação, ela percebe que aquelas marionetes na realidade são corpos decapitados, e diz que a magia de Aura faz ela sentir vontade de vomitar, e por isso ela vai matar ela naquele exato momento. Para finalizar, o Conde diz que ela possui a balança da resignação, um item mágico que faz ela controlar pessoas que têm menos mana que ela, sendo dela então uma pessoa extremamente difícil de lidar. Fern pergunta se não tem uma forma de derrotar essa oponente, ele diz, com muita determinação. Uma certa vez, um homem desconhecido, a gente percebe que era um parente distante dele preso ao mesmo medalhão, conseguiu atacá-la, já que ele tinha muita determinação nas suas ações. Mas aquilo infelizmente rendeu para ele uma vantagem temporária, fazendo logo após ele ser derrotado mais uma vez. Voltando para a batalha de Frieren, que é o que interessa pra gente, ela está enfrentando mais uma vez a Guilhotina, as armaduras atacando ela incansavelmente. Guilhotina diz, viu como minhas armaduras são extremamente poderosas, e Frieren exorciza cada uma delas. Para pergunta por que ela está utilizando aquele método sem barulho para destruir as suas armaduras, ela diz que da última vez que elas lutaram, quando ela utilizou muitas magias destrutivas, Himmel acabou brigando com ela, e por isso ela evita fazer aquilo nesse período. Ela diz para ela não se preocupar, já que Himmel morreu há muito tempo. Frieren olha sério para ela dizendo, eu acho que eu vou te matar nesse exato momento. Até porque demônios são bem cruéis, por sinal. A cena corta mais uma vez para Stark, que ele apanha o seu machado e diz que vai resolver aquela situação de uma única vez. Em o seu maior momento de heroísmo, diz para Fern que não tem escolha. Ele vai se ajoelhar para Frieren e implorar que ela derrote os demônios. Bicho corajoso. Já nas muralhas da cidade, tanto Stark quanto Fern estão conversando sobre a possibilidade de encontrar Frieren e por fim ela derrotar os demônios, até que Fern nota que ele está com seu braço ensanguentado, portanto ele não tem condições de lutar adequadamente. Ele diz que ela também está machucada, há sangue nas roupas dela. Rapidamente então ela percebe o que está acontecendo e tenta tirar as suas roupas, arremessando elas para longe, mas não vai ter fanservice ou seu sem vergonha. Então se aproxima de Stark e rapidamente tenta tirar as roupas dele, que também está manchada de sangue. Mas de repente a magia de sangue se manifesta, perfura o ombro da nossa personagem, arremessando ela contra a parede. Antes que Stark consiga fazer alguma coisa, a demoninha se aproxima dele em alta velocidade, conjura um machadão mágico atacando o nosso aliado, separando ele de Fern. Claro que eu tenho que falar, ele foi arremessado para longe. Voltando para Fern, ela está presa na parede graças à magia do demonião. E ele logo se aproxima dela, dizendo diversas coisas. E ela diz, por que você não me mata logo e cala a boca? O demônio então ameaça Fern, dizendo que quer algumas respostas. E enquanto ele fala insistentemente, ela pega o seu bastão e acaba rompendo a magia sanguínea do demônio. Então aponta seu cajado diante do demônio e diz, você é muito orgulhoso, você poderia ter me matado a qualquer momento, mas decidiu brincar comigo e até mesmo me deu uma abertura para me escapar. Mas dessa distância, eu posso simplesmente abrir um buraco no seu coração. O demônio diz para ela que assim que ela tentar, a cabeça dela vai rolar pelo chão. Fern então se lembra de um dos momentos que ela teve ao lado de Frieren, após derrotarem diversos monstros. Frieren diz para Fern que em questões mágicas, Fern jamais vai superar ela. Frieren continua dizendo, mas a diferença vai muito além disto, já que você conjura magias mais rápida que eu. Voltando para aquele impasse maravilhoso, assim que o demônio se vira, Fern age por instinto e dispara uma magia em direção ao coração do demônio. É claro, também acaba desviando o ataque. O demônio então percebe que está enfrentando uma das protagonistas e decide lutar a sério, invocando o poder da menstruação. Ele utiliza seus 5 dedos e uma enorme onda de sangue vai em direção à nossa protagonista. E como a gente não tem direito de ver aquilo, a cena corta mais uma vez pro demôniozinho que tem um machadão. A gente pensa que vai ter luta, mas não teve, porque o Stark tá todo estrupiado no chão. Enquanto a demoninha se questiona se vai ver a batalha do Lord Lugner, simplesmente Stark se levanta completamente estrupiado, com muita dificuldade por sinal. Ele balança seu machado completamente desajeitado, dizendo que ainda não acabou ali, e a demônia retribui, dizendo que vai brincar um pouquinho mais. A cena volta para pro Lord Lugner lançando diversas ondas de sangue em direção à nossa personagem, mas facilmente ela desvia cada ataque utilizando seus poderes mágicos. Então envolve ela em uma cúpula de sangue, tentando atacá-la, mas como a nossa personagem é quase a protagonista, ela simplesmente volta aquele ataque enviando seus poderes mágicos através do rastro de sangue, arremessando Lugner para longe. Enquanto Lugner continua atacando a nossa protagonista, ele diz que ele é muito mais habilidoso que ela,
mas a diferença deles está na velocidade, já que ele tem dificuldades de atingi-la. É claro que ele continua enviando diversas ondas de sangue em direção à nossa Fernezinha, que acaba se enjoando daquela situação e conjura diversas magias, destruindo cada gota de sangue que ele possui. A cena se repete por diversas vezes, com Lugner arremessando sangue em direção a ela e ela destruindo cada estaca de sangue com seu poder mágico. Enquanto Lugner está tentando segurar a luta para criar uma abertura, a cena volta para a demoninha de machado que está lutando contra Stark. Ele está só na defensiva e ela diz que ele é muito irritante. Enquanto ela ataca, Stark desvia de todos os ataques. Ele acaba rolando para trás, mas o machado dela é um pouco comprido demais, muito maior que a espada dele por sinal, e ela acaba desviando o ataque, atingindo o olho do nosso personagem. E meus delinquentes, simplesmente sai voando sangue pra tudo que é lado. Stark pergunta pra demôniozinha como que ela utiliza a mesma técnica do mestre dele. Enquanto ela conjura uma espada, ela diz que a habilidade que ela possui é ler a mana das pessoas, fazendo ela adquirir as mesmas habilidades de combate de quem ela está enfrentando ou de pessoas que ela já enfrentou em algum momento. Avança em direção a Stark, dá mais um cacete nele e ele acaba caindo no chão. Ela então conjura uma lança gigantesca, arremessa em direção a Stark, que tem tempo suficiente de se esquivar, mas assim que ele vai pro lado, ela cai sobre a lança e a agarra mais uma vez. No mesmo exato que ele tenta desviar, ela arremessa uma adaga em direção a Stark, que passa raspando da sua gargantinha. Enquanto ela diz isto, ela conjura um machado e tenta atacar Stark, acaba desferindo um ataque poderoso nele que ele acaba defendendo com seu machado, enquanto diz que em algum momento lutou contra uma pessoa extremamente habilidosa, e assim que lê os movimentos do Stark, acabou se lembrando daquela pessoa. Então ela revela que está imitando os movimentos do Aizen, o guerreiro. Ficou muito gay essa parte, do Aizen, o guerreiro. Assim, essa vai ser a voz dessa personagem. Eles continuam se enfrentando por mais um breve momento, e a personagem então dá uma machadada no nosso garotão Stark, cortando um pouquinho o ombro dele. Exatamente aí que você percebe o favoritismo, porque se fosse qualquer outro personagem já teria morrido com certeza. Stark, enquanto está no chão, se lembra de um dos treinamentos que ele teve com Aizen, com ele completamente espancado no chão, exatamente como está agora, nosso anãozinho pedindo para ele se levantar mais uma vez, e dizendo que ele jamais vai conseguir derrotá-lo, até porque Aizen é muito mais poderoso que ele, mas ele possui um segredo para derrotar adversários poderosos. O truque é bem simples por sinal, que é só continuar se levantando, não importa quem é o mais poderoso, vence quem estiver de pé no final. Exatamente assim que funciona a armadura Berserker que Guts utiliza. O antigo hospedeiro acabou morrendo, mas mesmo assim venceu a batalha, porque ele foi o último a ficar de pé. Não era porque uma estaca furava seu joelho impedindo que ele caísse. Stark então se levanta e a demoniozinha olha pra ele dizendo que era melhor ele ter ficado no chão. Ele diz então, golpes do meu gigantesco mestre eram muito mais poderosos que este. No caso, você é só uma imitação barata. Então mais uma vez conjura o seu gentil machadinho. Se prepara para avançar mais uma vez em direção a Stark e a cena corta automaticamente pro nosso demônio, que eu esqueci o nome. Tá enviando diversas ondas de menstruação mais uma vez na nossa personagem, que sim, mais uma vez facilmente desvia todas elas com magia. Enquanto os dois estão lutando, a luta de Stark entra no ápice, com ele avançando com um ataque simples vindo de cima para baixo para tentar atingir a demoniozinha. E ela facilmente lê aqueles movimentos e decide dar um corte lateral com o seu machadão, que na maioria das vezes, é claro, corta qualquer um como se fosse manteiga, mas como ele é o protagonista, simplesmente para cortando superficialmente a barriga do personagem, pois protagonismo não existe, não é? Ele simplesmente diz, seus ataques não são nem um pouco pesados. O machado da menina acabou de destruir o chão assim que foi convocado e não é pesado o suficiente. Então tenta retirar o seu machado e no mesmo instante ele dá um corte relâmpago, cortando a demôniozinha no meio. Assim que o Lorde Demônio percebe que Lynne morreu, ele olha pra trás, esquece que está lutando contra Ferne. Por fim, ela arremessa um Zoltrak que perfura o coração do demônio. Agonismo? Eu acho que não. A cena corta mais uma vez para uma lembrança de Frieren, com ela andando com a grandíssima Maga Flame. Enquanto elas andam, ela pergunta pra Frieren se lembra das últimas palavras de Basalt. Frieren diz que não lembra e na verdade não se importa, e ela diz, demônios não passam de monstros que falam, eles não agem com justiça, então temos que ser muito mais injustos com eles, e eu não me importo de carregar essa desonra, mate todos os demônios. Voltando a cena mais uma vez pra Ferne, ela está observando o cosplay que ela fez em Laugner de rosquinha. Saiu um pouquinho errado, até porque ela abriu um rombo um pouquinho maior do que abriram no peito do Ace. Se não quer ouvir crueldades desse jeito, não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso
maravilhoso, senão vou te lembrar das piores mortes de anime. Lembra da garotinha que virou uma quimera? Lembra? Lembra do Ace que se transformou em rosquinha? Ou do Satoru Gojo que foi cortado no meio? Vou parar quando você se inscrever nesse canal maravilhoso. Lá, o Guineiro olha pra baixo, vê que tá faltando um pouquinho de pele nele e se pergunta se ele vai acabar morrendo, já que o sangramento não para. Ele se aproxima dele mais um pouco e ele diz que mesmo que eles sejam derrotados, a Frieren vai acabar morrendo, já que a Aura tem muito mais mana que ela, e como não tem mais os heróis pra ajudá-la, provavelmente ela vai perder aquela batalha. Ele diz que é impossível, já que o nome do anime se chama Frieren, e Frieren simplesmente não bate de frente com demônios, que ela provavelmente vai achar uma forma de enganar a Aura e acabar matando ela. Já nosso garotão Lugner, que está no chão transformado em uma rosquinha, diz que conheceu uma Frieren completamente diferente, que ela é chamada de a Mensageira do Além, a Assassina. E sempre, é claro, aniquilou todos os demônios que estavam no caminho dela. O Guineiro observa muito bem Infern e diz mais uma vez: como eu pude perder pra você, até porque eu sou muito mais habilidoso e minha mana é muito maior. Até que ela prepara mais um ataque e ele percebe uma coisa estranha. E antes de revelar pra gente o que é, ele diz que eles são a vergonha da profissão, que eles são a vergonha pra todos os magos existentes. O que eles fazem para ser tão poderosos daquele jeito, atacarem tão rápido assim, ele é completamente vaporizado. A cena volta mais um tempo no passado com a grandíssima Maga Flame andando por um vilarejo de elfos completamente destruído, com diversos elfos mortos jogados ao chão como se não fossem nada. Se aproxima de um gigantesco cavaleiro demônio chamado como Basalto, general do exército do Rei Demônio. Foi aquela criatura desgraçada que levou o exército do Rei Demônio para destruir aquele vilarejo. Olha na direção oposta e vê Frieren a primeira vez de joelhos e observa com seus olhos especiais a quantidade gigantesca de mana que essa personagem possui, e diz que ela é completamente idiota, já que magos jamais devem enfrentar os seus oponentes frente a frente. Seria muito melhor se ela simplesmente fugisse ou pegasse os mais fracos de surpresa. Enquanto Flame cruza o caminho de Frieren, ela diz: eu não consigo entender magos poderosos. Frieren então responde ela: mas você na realidade me entende, até porque você é muito mais poderosa que eu. A cena corta para nossa personagem Flame carregando Frieren, enquanto diz que ela é muito mais corajosa, já que se fosse Flame no lugar dela, só teria fugido de lá o mais rápido possível. Enquanto elas vão caminhando, se afastando do vilarejo, Flame percebe que tem dois demônios se aproximando, e eles estavam pensando em provavelmente atacar as duas quando elas estivessem distraídas. Como são criaturas extremamente orgulhosas sobre a sua magia, ao ver que as duas são magas, decidiram enfrentar elas de frente. Um dos demônios então pede para Flame largar a elfa e ir embora de lá, já que eles querem apenas os elfos. Flame então solta Frieren e olha em direção aos demônios enquanto diz: os demônios são extremamente orgulhosos em relação à sua magia. No mesmo instante, oblitera uma área completamente, matando instantaneamente os três monstros apenas com um olhar. Bobadíssima! Por fim, ela revela para Frieren que na realidade ela luta escondendo seu poder mágico, já que os demônios sempre subestimam seus inimigos porque tem muito orgulho na sua magia própria. E é este o segredo que o demoninho desgraçado descobriu sobre a Verne, que tanto ela quanto o Frieren escondem o seu verdadeiro poder. Já é outro dia e Flame começa o treinamento de Frieren, ensinando ela a conter a sua mana 1/10 do que ela é normalmente, e diz pra ela fortalecer a sua mana ao máximo nesse exato mesmo nível. Frieren pergunta pra ela quanto tempo ela deve fazer isto e ela diz: pela vida toda, continue enganando os demônios até você não aguentar mais. Despreze a magia ao mesmo tempo que a ama. E como Flame disse antes, os magos são extremamente orgulhosos da magia que possui, então comumente eles sempre mostram o seu poder máximo. Nos amigos minha, é claro, e que explosion! Cena corta mais uma vez para nossa personagem Frieren e tem diversos cavaleiros caídos ao lado dela, com Aura notando que Lugner finalmente morreu. Frieren pergunta se não é melhor ela fugir dela correndo e ela mostra sua balancinha e diz para Frieren que gastar tanta mana assim perto dela não é nem um pouco bom. Frieren observa a balança da resignação e diz que Aura é um demônio que viveu mais de 500 anos e que a maior parte desse tempo ela treinou constantemente. Portanto, cada vez que a pessoa treina mais, a sua mana se eleva. E é claro que uma mana gigantesca dessa não é nada mais nada menos que 500 anos de treinamento. Então finalmente ativa a sua balança. Mas a cena corta mais uma vez para Flame e Frieren conversando na antiguidade. Nossa personagem Frieren perguntando por que os demônios não escondem a sua mana.
e Flame diz que é como se fosse uma espécie de status, mais ou menos como a roupa de um nobre humano, que se veste muito bem para não se parecer com pobres, exatamente como vocês fazem, seus pau no final. Ela diz que a mana dos demônios é sempre a mostra para eles não se confundirem, já que eles consideram que demônios que possuem pouca mana são considerados lixos. É claro que em alguns poucos momentos da sua vida, demônios escondem a sua mana, quando eles querem passar despercebidos, mas normalmente isso não é feito. É como se um nobre se vestisse de mendigo, olha só que maravilha. O tempo foi passando e Frieren se encontra com Flame mais uma vez e ela está com a sua idade já um pouco avançada. Flame pergunta para ela mais uma vez: você ama magia, Frieren? E Frieren responde: meio termo, exatamente a mesma coisa que ela responde hoje em dia, e diz para ela que há muito tempo atrás ela disse que amava a magia com toda certeza, e ela diz: isso não foi há muito tempo, foi há só 50 anos atrás. Como eu queria ser um elfo. Flame então se aproxima de Frieren e pede para ela: plante flores no meu túmulo. Eu aprendi na minha infância uma magia com meus pais que faz um gigantesco campo de flores. Ela por fim decide ensinar Frieren a realizar esse mesmo feitiço. Frieren, ouça meus conselhos. Você não deixará seu nome na história até derrotar o rei dos demônios. Na corta você já sabe para quê. Frieren diante de um túmulo coberto de flores. O tempo foi passando e Frieren manteve o seu período de treinamento, controlando a sua mana constantemente, até que uma vila finalmente se tornou uma gigantesca cidade, que ela se depara com seus antigos aliados, Aizen, o guerreiro anão, e Reiter, o padre degenerado, Himmel, o grande herói, e ela diz: vão embora, vocês não têm assuntos a tratar com uma maga mediana, já que Reiter analisa a mana dela e percebe que na realidade ela tem apenas 1/5 da mana que ele possui, o que já é muita coisa por sinal. Mel olha bem nos olhos dela e diz: você na verdade é uma das magas mais poderosas que eu já conheci. E ela pergunta como ele acha isso, e ele diz que é apenas um palpite. E a cena finalmente volta mais uma vez para aquela batalha maravilhosa com Aura ativando a sua balança. Ela então conjura Auserlise, tanto a mana de Aura quanto a mana de Frieren saindo seus corpos e vão em direção à balança. Enquanto Aura dá um breve sorrisinho, Frieren diz pra ela: você tem certeza que irá vencer? Aura continua dando seu monólogo ao ver que a balança tendenciou pra ela, por enquanto ao menos, e saca uma das espadas dos seus cavaleiros sem cabeças e caminha vagarosamente arrastando a espada em direção a Frieren, dizendo que agora só resta decapitar a cabeça dela, já que diferente de Aura, ela ficou passando seus dias desnecessariamente sem treinar um único dia sequer. É porque ela não acabou de ver o flashback que a gente viu. Enquanto Aura continua caminhando em direção a Frieren, ela percebe que a balança está tendenciando a ir pro lado de Frieren, e se pergunta o que diabos está acontecendo. Frieren então revela que se ela tivesse continuado a lutar com os cavaleiros, provavelmente ela teria problemas, mas como ela confia demais nos seus próprios poderes, Aura acabou ignorando o fato que ela possivelmente poderia ter escondido a sua mana. Aura diz que é impossível ela não ter percebido isso, até porque demônios conseguem enxergar a mana dos outros indivíduos com muita facilidade. Não percebeu nenhuma instabilidade enquanto enxergava a mana de Frieren. Frieren então começa a liberar aos poucos a sua mana e diz: Aura, a pessoa que está diante de você, uma maga que viveu muito mais do que 1000 anos. Aura começa a sentir uma esmagadora pressão de mana sendo emanada do corpo de Frieren. E enquanto sai daquele local vagarosamente, com a balança dando a vitória para ela, ela se lembra das palavras de Flame: Frieren, engane os demônios assim como eles enganam a gente com as suas palavras, mas utilize a sua mana para fazer isto. Ela dá suas costas para Aura e diz: Aura, se mate. Aura lentamente carrega a espada com certa resistência, arranca sua própria cabecinha, dando uma breve passadinha no Isekai do Herói do Escudo. Já é outro dia e Frieren está fazendo uma prece para os cavaleiros decapitados que ficaram após a morte de Aura. Finalmente então, o conde aparece e agradece a todos pelo que foi feito. Frieren elogia tanto Stark quanto Ferne por terem derrotado Lugner, mas ela diz que não vai elogiar tanto assim porque eles estão completamente arrebentados. O conde continua verificando os corpos mortos até que finalmente identifica um medalhão muito parecido com o da sua família. Por fim, então ele nota que aquele é o corpo do seu filho. A cena corta mais uma vez para dentro da sala do conde e ele tá dando algumas recompensas para Frieren. Entre essas recompensas está uma réplica de um grimório antigo da Flame, que tem a magia da barreira que ela utilizou para proteger a cidade. No caso é mais uma magia similar, muito mais fraca que a original, já que a original é passada como uma forma de tradição aos familiares do conde. Frieren diz que não se importa, já que o que ela faz em coletar magias é apenas um hobby, então qualquer coisa serviria. O conde pede para ela não ser tão formal assim e ela diz que teve uma experiência ruim quando partiu a primeira vez para enfrentar o rei demônio, já que seus antigos companheiros quase foram mortos ao desrespeitar o rei. Enquanto Frieren fala isso, Stark se lembra que agiu extremamente informal com o Lorde daquelas terras.
terras, e diante dos olhos dele aparece um homem segurando um gigantesco machado. O homem do machadão então diz apenas que já cortou as árvores do quintal e vai embora na mesma hora. Finalmente, após essa bela batalha, a gente teve a comemoração dos nossos heróis, com Frieren sendo enaltecida a primeira vez por derrotar alguém junto com esse novo time que a acompanha. Uma trilha sonora belíssima, a gente vê o enterro de todos os cavaleiros decepados, um conde enfiando a espada do seu filho morto na terra. Depois de uma bela trilha sonora, a cena corta mais uma vez pro conde abordando Frieren e seus amigos na porta da cidade, sendo que os caminhos são bloqueados pelas cidades e só são abertos se eles estiverem acompanhados de um mago de nível 1, e Frieren diz que não tem a mínima ideia do que seja isso. Até que Verne finalmente mostra o seu certificado que fez no início da sua viagem e que ela é uma maga de nível 3. E então saca um amuleto antigo e se pergunta se aquilo ainda funciona, já que provavelmente era assim que antigamente os magos eram identificados. Verne acaba perguntando para Frieren se na realidade ela é uma maga negra que fica se escondendo da associação. Frieren diz: não me trate como uma médica clandestina. No final das contas, Stark diz que a associação de magos foi implantada há mais de 50 anos. E Frieren mais uma vez diz: isso não é quase nada. Conde diz para Frieren que ela vai ter que ir até a cidade de Alberst, que lá possui um teste para identificar os magos de nível 1, e sem esse certificado ele diz que ela não vai muito longe. Finalmente, já saindo de dentro da cidade, nossos personagens percebem que está nevando. Verne se pergunta se o frio lá é tão intenso assim, e Frieren diz: o que você acha que ceifou tantas vidas durante a guerra contra o exército do Rei Demônio? Olha o picolé. Na corta pra nossa personagem Frieren, uma nevasca gigantesca completamente perdida junto com os demais personagens. Stark cai durinho no chão como se estivesse congelado e Verne é obrigada a carregá-lo. Finalmente, após muito tempo de caminhada, Frieren encontra um abrigo de emergência que tem nos pés daquela montanha gelada e decide entrar lá com os personagens. Ela então abre a porta da cabana e vê que tem lá dentro um elfo musculoso fazendo agachamentos. E antes que ela entre lá, simplesmente Verne fecha a porta e diz que elas não podem ficar naquele lugar. Aí o ciúme do elfo musculoso. Por fim, então o elfo vai lá fora, chama eles para entrar lá dentro daquele local e Verne diz que ele na realidade é um pervertido, já que ele está sem camisetinha. E o elfo comenta com Frieren, dizendo que não vê um elfo há mais de 300 anos, que já achou que eles estavam completamente extintos. Por fim, ele então diz que estava fazendo agachamentos para se manter aquecido e se apresenta para eles, dizendo que é Craft, o monge. Agora que fechou a parte certinha, dá pra gente grindar legal. Verne nota que o corpo do Stark está ficando congelado e toma uma decisão drástica. A cena corta para ele num belo sonho, sendo completamente aquecido. Lentamente ele abre os seus olhos e ao lado dele está o elfo musculoso peladão. Cena corta mais uma vez para os nossos personagens tendo uma bela passagem de tempo convivendo com o monge Craft. Depois de 6 meses, ele entrega um amuleto em adoração à deusa, dando para Frieren entregar para Verne, já que ela é uma garota com uma forte devoção. Frieren pergunta por que ele acredita na deusa, já que essa criatura apareceu apenas na era mitológica. E Craft finalmente revela que ele precisa acreditar naquilo, já que todas as pessoas que ouviram o nome dele e sabiam dos seus triunfos e atos de justiça simplesmente estão mortos, esquecidos com o passar do tempo. E ele diz as seguintes palavras: então quando eu morrer, eu irei pro céu e a deusa me dirá: muito bem, Craft, eu me lembro dos seus feitos. Maravilhoso esse personagem. Enfim, então Craft pede para Frieren contar os feitos dela, que se ela não acredita na deusa, ele mesmo irá elogiá-lo. Então, ela se lembra de uma das conversas que ela teve com Heitel, o antigo monge da sua turminha. E ele diz a exata mesma coisa: conte-me os seus feitos e eu a elogiarei no lugar dela. Voltando pro tempo normal, ela continua conversando com Craft. E ela diz que alguém já elogiou ela tempo suficiente. Por fim, ela diz: ele já morreu há muito tempo, mas eu ainda o encontrarei no céu. Convertida com sucesso, Labachúrias. Quero ouvir um amém nos comentários. Não se esquece, é claro, de se inscrever nesse canal maravilhoso. A cena corta mais uma vez pro Craft se despedindo deles após se encerrar o inverno rigoroso que teve, com ele dizendo: Frieren, não acho que será a última vez que nos veremos, até daqui a alguns séculos. Já vi namoro à distância, mas isto é abuso com certeza. A cena corta mais uma vez pra Frieren, Stark e Verne caminhando em meio à neve. Frieren já não aguentando mais, simplesmente cai no chão e começa a dormir.
O pervertido do Stark tenta carregá-lo, mas Ferne se recusa, dizendo que ela mesmo carregará sua mestra. Por fim, a cena corta mais uma vez para uma lembrança do passado de Frieren, com eles reclamando que o rei Pão Duro deu apenas 10 moedas de cobre para eles sobreviverem. E Himmel diz enquanto caminha que eles não terão problemas com isso, que eles conseguirão seu próprio dinheiro enquanto eles seguem o caminho para destruir o Rei Demônio. E Frieren, enquanto escuta isso, só fica com aquela mesma carinha estática de sempre. Ele então pergunta para Himmel se aquela é a espada do herói, e ele diz: não, essa é apenas uma réplica que um vendedor me deu quando eu salvei ele de um monstro. E havia um pirralho chado chamado Reiter no orfanato do vilarejo onde eu morava. Ele disse pra mim que um dia eu me transformaria num herói de mentira, já que a espada que eu carrego também era de mentira. Então desde aquele dia eu decidi me tornar um herói de verdade só pra mostrar pra ele. Após esse belo diálogo, mais uma vez a câmera volta pra Frieren dormindo, sendo carregada por Ferne. Ela então desperta e diz que reconhece aquele caminho, que logo à frente possui um vilarejo. Ferne pergunta se ela consegue andar e ela diz que não, que está muito cansada para isso. E termina abraçando mais uma vez a nossa personagem. Stark se aproxima mais uma vez, dizendo que Ferne já está cansada de carregar Frieren todo esse tempo e se habilita para carregar aquela elfa pequenininha. E simplesmente Ferne diz: pervertido, e sai andando. Assim que eles chegam no local, Ferne é recebido por uma tampinha que se apresenta para ela dizendo que 39ª chefe daquela vila. Portanto, então, pede para Frieren seguir ela. Então eles continuam seguindo o caminho e Stark comenta sobre a história da Vila da Espada. Próximo dessa vila existe um santuário com uma espada cravada na pedra, que inúmeros heróis tentaram tirar essa espada de lá, mas nunca conseguiram. Claro, o herói Himmel surgir e finalmente conseguir retirar aquela espada e expulgar o mal do mundo. Dentro da caverna, Frieren recebe uma bronca da atual chefe da vila, dizendo que ela não retornou dentro de 50 anos. Que na realidade essas são as palavras da já falecida avó dela. Continua cobrando Frieren, dizendo que ela tem obrigações com aquele vilarejo, já que o acordo foi eles cuidarem da espada do herói e ela manter aquele vilarejo em segurança, eliminando todos os tipos de criatura que se aproximam. Frieren diz que vai resolver isto no dia seguinte. Corta para uma batalha intensa de Stark enfrentando diversos lobos e acabando com um após o outro. Ferne então arremessa diversas magias, eliminando o restante dos lobos. Enquanto eles conversam, Stark nota que tem diversos lobos se deparando com a entrada de uma caverna. Então salta com seu machado e acaba derrotando os monstros restantes mais uma vez. Ele olha ao interior da caverna e assim que ele percebe alguma coisa, um imenso lobo surge do nada e salta sobre ele. Frieren olha a criatura e diz: agora eu entendi o que ela quis dizer com Lorde, mas esse é muito novo. E pergunta pro lobinho: já se considera um Lorde com apenas 80 aninhos de idade? O Lorde se prepara para atacar Frieren e antes que a mão dele atinja a personagem, a criatura é decepado, já que Stark surgiu do meio da neve e arranca o braço dela fora. Uma criatura extremamente burra, ela continua tentando atacar com a mão restante e Ferne ergue uma barreira de proteção. Mais uma vez, Frieren prepara uma poderosa magia para lançar em direção à criatura. Você já sabe exatamente o que acontece, ela é completamente obliterada. Stark então aponta para dentro da caverna e mostra para Frieren a espada do herói. Frieren finalmente revela pra gente que Himmel, o herói, na realidade não foi capaz de remover aquela espada também, e que aquela espada serve como um chamariz para outras criaturas. Elas não resistem ao impulso de destruí-la. Voltando um pouquinho no tempo, Frieren se depara com Himmel frustrado por não conseguir tirar aquela espada da pedra. Mas assim que ele recobra a consciência, ele diz: não tem problema, mesmo assim destruirei o Rei Demônio e trarei paz ao mundo. Frieren então olha para todos que estão lá e diz: ele era um verdadeiro herói. A questão é que as pessoas romantizam demais sobre heróis e elas acreditam que eles são pessoas ideais. Eles não são assim. Enquanto eles se afastam, Stark olha atentamente para aquela espada. Frieren mais uma vez se despede daquela garotinha, prometendo voltar mais uma vez daqui 50 anos. Isto é maravilhoso. Cena corta mais uma vez e já em outra cidade, após 29 anos da morte do grande herói Himmel. As garotas estão dentro do quarto da pousada e Frieren comenta que é o aniversário de 18 anos de Stark e pergunta para Ferne o que ela vai entregar para ele de presente. Ferne diz que não faz a mínima ideia do que ele gosta e Frieren fica muito contente ao mostrar para ela uma poção que dissolve roupas humanas. Ouviu da sua mestra dizendo que homens adoram receber aquele tipo de presente. Foco na cara de pervertida. Ferne então se levanta e automaticamente pega aquela garrafinha da mão dela e tira a tampa. Finalmente teremos o fanservice? Então finalmente nos agrada e joga a poção inteira em cima de Frieren, mas não mostra absolutamente nada. Ela sai daquele local completamente pistola, chamando Frieren de pervertida. Vai para fora do quarto e começa a procurar Stark, indo até o quarto dele e não
acabam encontrando. Por fim, ela procura ele por todo o local da cidade e todas as pessoas que ele pergunta sobre um guerreiro idiota que carrega um machadão, elas dizem que ele ajudou elas gentilmente. Enquanto segue seu caminho, ela encontra o Stark e pensa: eu duvido que alguém que ajude tantas pessoas assim seja um pervertido exatamente igual a Frieren. Cite aquela poção idiota. No final das contas, ao se aproximar de Stark, ela escuta vindo da boca dele. Aquela nuvem parece peitões gigantescos. Após muito tempo de conversa, Stark diz que nunca ganhou nenhum presente dos seus pais, já que ele vivia em um vilarejo de guerreiros e sentimentos não é coisa que define muito bem um guerreiro naquela localidade. A gente tem uma breve memória dele se lembrando do seu pai dizendo que ele era um completo fracassado, diferente do seu irmão. Derrotava inúmeras criaturas e não se sujava com uma única gota de sangue, olha só. E para finalizar, ele diz que na realidade o seu irmão era diferente dos demais, já que se preocupava com ele, mas mesmo assim, quando monstros atacaram seu vilarejo, ele foi o único a fugir. Eren diz para ele não se preocupar com isso, que o Stark que ela conhece jamais vai fugir durante o combate. Convida ele para comprar um presentinho de aniversário. Finalmente a cena corta, eles estão diante de algumas lojinhas e ele aponta para um bracelete, dizendo que quer ele, mas Fern diz que não, que aquilo é muito caro. Cena corta e Frieren está dando tudo de si na cozinha, assim que nossos personagens chegam para eles hambúrguer gigantescos. Comenta que Aizen, sempre que era aniversário de alguém do seu grupo antigo, fazia aqueles hambúrgueres. E em uma das suas lembranças, ele diz: todos que se esforçam muito são considerados guerreiros. Stark se lembra mais uma vez do seu irmão, que em um dia do seu aniversário também preparou o mesmo hambúrguer. E voltando para aquele dia que ele fugiu da batalha contra os monstros, o seu irmão aconselhou ele a se manter vivo. Portanto, então, Stark fugiu por este motivo naquele dia. Finalmente, após muito tempo de resumo, esse anime maravilhoso termina a sua primeira temporada exatamente aí, com Frieren oferecendo o restante da poção de arrancar roupas que ela possui, dizendo que é um item extremamente precioso. Agora deixe nos comentários, meus delinquentes, quais são os outros resumos que você querem nesse canal maravilhoso. Também, é claro, não se esqueçam de se inscrever, porque senão eu vou pegar vocês. E também eu quero saber se vocês querem a continuação. Antes, é claro, que saia a terceira temporada. E no mais é isso, e Sonar quem diz. Tchau!